Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Alô, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, missionários e missionárias da Junta de Missões Nacionais. Que alegria podermos estar juntos. Que bênção a internet nos ajudar na realização desse objetivo. Nós estamos iniciando mais um programa pelos campos do Brasil. E este programa é transmitido pelo YouTube e Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil, Rádio IPB3, rádio com imagem, YouTube e Facebook da JMN e também pelo Facebook da Confederação Nacional do Trabalho Feminino. Saudamos a todos e a cada um dos irmãos que participam conosco nesta tarde. Hoje nós teremos como convidados especiais o presbítero Ayrton Costa Souza, que é o atual presidente da Junta de Missões Nacionais, os missionários Fábio de Barros Livino e Hidalga Fidelis de Lima. Também receberemos os nossos irmãos Armando e Rávila, que vão colaborar conosco, louvando ao Senhor e levando-nos também a adorar o nosso Deus através dos nossos cânticos. O tema do nosso programa é sempre o mesmo: tempo de pandemia, oportunidade de fazermos missões. Que bênção Deus tem reservado para nós nesta tarde. Vamos chamar Armando e Rávila. Eles atenderam ao nosso convite para colaborar conosco nesta tarde e queremos agradecer muito a disponibilidade do casal para colaborar conosco. Vamos ouvi-los, louvando ao Senhor. Boa tarde, meus queridos. É sempre um prazer, né, para a gente também participar aqui do programa e ter a honra de estar aqui ao lado do presidente da Junta de Missões, o Ayrton, né? Forte abraço. E também nosso grande pastor Carlos, aí, nosso pastorzão. Eu me prostro a ti, Santo, Santo, poderoso, querem que hás de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É teu
flores de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. O salmista escreve para nós uma verdade tão preciosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o Salmo 46. E eu quero ler a partir do versículo de número 8. Assim diz o salmista: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantas vezes ficamos atordoados, angustiados, preocupados com tantas notícias que chegam aos nossos ouvidos e fazem-nos ficar perguntando diante de Deus por que Ele permite todas estas coisas. Mas o salmista nos consola com as suas palavras, registrando da parte de Deus esta exortação: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, quando nos sentimos pequeninos e incapazes para enfrentar as lutas, o que nos cabe fazer é nos aquietarmos, lembrando-nos de que o Senhor é o nosso Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o nosso coração encontre plena paz quando ouvimos estas palavras. Amém. Muito bem. Então nós temos conosco o presbítero Ayrton Costa Souza. Nós queremos agradecer de uma maneira muito especial ao presbítero Ayrton. Ele é o presidente atual da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Neste mês de agosto, nós celebramos o aniversário da nossa igreja, dia 12 de agosto. E estamos abordando de uma maneira muito especial um departamento que é importante na história e no desenvolvimento do trabalho da Igreja Presbiteriana. É o departamento que nós conhecemos, Junta de Missões Nacionais. Presbítero Ayrton, quase que eu o chamo de reverendo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza com que o irmão aceitou o nosso convite para compartilhar conosco nesta tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube. O prazer é todo meu, reverendo. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, dentro daquilo que o senhor falou, dizer que a Junta de Missões para o nosso Brasil, para a nossa IPB, é imprescindível. É verdade, concordo plenamente. Todos concordamos. No dia 10 de setembro de 1940,
a Junta de Missões Nacionais foi organizada. Como era feita a obra missionária da IPB antes dessa data? Ô, reverendo, eu gostaria de informar, né, falar um pouco aqui da história, que nas décadas de 1930 a 1950, a IPB continuou a crescer e cada vez mais aperfeiçoando sua estrutura. Criou entidades que nós chamamos hoje de sociedade interna, trabalho feminino, a mocidade, missões nacionais e missões estrangeiras, assim também como na literatura e ação social. E o período terminou com a comemoração do centenário do presbiterianismo no Brasil, né? No caso, 1959. Nesta época, existiam 6 sínodos, era setentrional, e todos eles abrangiam uma grande área. Por exemplo, setentrional ia de Alagoas até a Amazônia, e onde o maior número de igrejas era em Pernambuco. Então tinha Bahia, Sergipe, Minas e Espírito Santo, Central, que pegava o Rio de Janeiro, bem como o Sul e o Oeste de Minas Gerais, o Meridional, que pegava São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e o Oeste do Brasil, que pegava o Norte e o Oeste de São Paulo, e também no Triângulo Mineiro, Goiás e Cuiabá. Nessa época, as missões eram realizadas pelos norte-americanos, a PC e o US, a Missão Norte, que atuava no Nordeste, onde o principal obreiro era o reverendo William Porter, a Missão Leste, no Oeste de Minas, Dourado, Mato Grosso, né? E a Missão Oeste, no Triângulo Mineiro, onde tinha o casal Eduardo e Mary Lane. E eles fundaram em 1933 o Instituto Bíblico, lá em Patrocínio, IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane. E também com a PCI-USE. A Missão Central era na Bacia do São Francisco, sul da Bahia e norte de Minas. E a Missão Sul, no Paraná e Santa Catarina, que o reverendo Felipe Landes foi o grande evangelista do Mato Grosso, e em Rio Verde o doutor Donald Gordon, onde fundou o hospital que hoje leva o nome dele. Então só em 1940, na Igreja Presbiteriana Unida, onde o senhor foi pastor por diversos anos, foi criado a Junta de Missões Nacionais, né? E ali entre os primeiros líderes estavam Coriolano de Assunção, Guilherme Kerr, Felipe Landes, Eduardo Landes, José Carlos Nogueira e o Wilson Lício, né? E aí já em 1958 a Junta ocupou 15 regiões de todo o Brasil, com cerca de 150 locais de pregação. Uma bênção o início do trabalho da Junta de Missões, mesmo juntamente com os americanos. E em quais regiões do Brasil, nesse início, a JMN mais prosperou? Nós poderíamos dizer que em todas as regiões a JMN agiu, né? Mas certamente na região sudeste foi onde mais prosperou. E nós temos tentado, agora nos dias atuais, ocupar todo o nosso país. Nós estamos em todos os municípios e no Distrito Federal. Nós temos que dar muitas graças a Deus por todos aqueles líderes pioneiros desta obra em nosso país. Mas o irmão se lembra dos nomes mais conhecidos da IPB naquele tempo? Porque exatamente nessa reunião para organizar, criar a Junta de Missões, os nomes que eu falei estavam presentes o reverendo Guilherme Kerr, Coriolano de Assunção, Galdino Moreira, José Carlos Nogueira e o presbítero Carlos José Rodrigues, que ele era o tesoureiro da IPB na ocasião, né? E aí junto estavam alguns americanos
da Missão Brasil Central, né? E também da Igreja do Sul, Frank Barker. Então, também tiveram, na ocasião, a visita de 2 emissários da Junta de Nova York, Anderson e Eric. Mas o líder mais destacado nas primeiras décadas, no cargo de secretário executivo, foi o reverendo José Carlos Nogueira, de 44 a 59. E entre os primeiros missionários, o reverendo Wilson Nobre Elício, Oscar Chave, Antônio Elias e José Bezerra Duarte. Que bênção foi a vida de cada um deles. O primeiro campo da Junta de Missões em nosso país, por que será que a Junta escolheu aquela cidade? Tanambi, São Paulo. Como é de conhecimento, agora dia 10 de novembro, nós vamos completar 81 anos. Quer dizer, a Junta de Missões é uma jovem senhora que está nativa e pretende continuar por muito tempo. Então foi em Tanambi, São Paulo. O ano passado, nós havíamos programado realizar o culto de 80 anos, mas por conta da pandemia não foi possível. E por que foi escolhido lá? Porque na região tinha um missionário licenciado, Camilo Fernandes Costa, que por ele estar lá, aproveitou e abriu esse trabalho lá. Agora, interessante, reverendo, é que a primeira coleta missionária teve como alvo 25 mil cruzeiros. E para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, foi ultrapassado 37.141,90. Então, quando a igreja se dispõe, os alvos são ultrapassados para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos-nos desse fato, dando graças a Deus. Nessa história abençoada da Junta de Missões, na sua avaliação, quais foram os momentos assim mais destacados que pudessem caracterizar essa história? Como eu falei no início, a presença dos americanos, né, das igrejas americanas, missionários entre nós, que muitos contribuíram. Depois, né, principalmente o reverendo Eduardo, ele procurou que nós progredíssemos. E aí houve a época da Junta de Missões Nacionais trabalhar sozinha. Mas os dias de hoje, qual é o nosso maior desejo? É trabalhar em parceria com as igrejas. Certamente, trabalhando com parceria, o trabalho fica mais fácil e desenvolve mais. Como o nosso lema tem, juntos faremos muito mais e mais longe. Por isso, a importância hoje da parceria conosco, das igrejas. Igrejas que tenham essa visão missionária, visão de evangelização, o obedecer o ID de Jesus, que é exatamente a função primordial de cada igreja. Assim, para a informação dos nossos ouvintes, qual é a estatística da Junta de Missões Nacionais? Como que ela se apresenta em termos de números? Considerando, reverendo, os membros comungantes e não comungantes nos nossos campos, né, nós temos 1.927 comungantes, segundo a estatística, e 623 não comungantes. Como eu falei, nós estamos em todo o Brasil e no Distrito Federal. Graças a Deus por isso. E como eu disse, queremos crescer mais. Então nós temos 174 campos em todo o Brasil. 73 campos são exclusivos, ou seja, a responsabilidade das despesas é da Junta de Missões Nacionais, através da verba que recebe do Comitê Gestor, que é 54% de toda a verba da IPB,
para as agências missionárias, junto de missões, a PMT, PMC e a PECOM. Então, com essa verba e recursos próprios, a junta sustenta 73 campos exclusivos e 101 parceria. Veja da importância da parceria, que temos muito mais campos em parceria. E nós estamos trabalhando, reverendo, em cerca de 80 templos em construção. Então, é uma grandiosa obra que está nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus do recurso. E Ele mesmo disse que estaria conosco todo momento até a consumação do século. É verdade. Nós estamos recebendo alguns comentários e nos fazem lembrar também da figura do reverendo José Carlos Nogueira, que liderou o trabalho da junta lá nos primórdios. Louvado seja Deus por isso. Mas, terminando a nossa conversa, presbítero Ayrton, qual é a oportunidade que Deus nos coloca para nós em participar do trabalho da junta no dia de hoje? Reverendo, qualquer um de nós pode participar orando, contribuindo. Sendo fiel no dízimo, certamente a verba da igreja crescerá. E também as igrejas, sendo fiéis, certamente essa verba crescerá. Então nós contamos com a oração e contribuição. As igrejas, cada conselho, o nosso apelo, que sejam fiéis ao dízimo do Supremo Concílio. E além disso, possa também ofertar e fazer parceria conosco, né? Nós precisamos ocupar muitos municípios. Nós lançamos a revista, a Grande Comissão, e lá consta que de 5.602 municípios do Brasil, 3.755 municípios não têm a presença presbiteriana. Então precisamos avançar nesse sentido. E eu gostaria, reverendo, também de ressaltar o nome dos presidentes que já ocuparam a junta de missão. Reverendo José Costa, presbítero Abílio da Silva, presbítero Disseu Cesósmo Souza, o senhor, reverendo Carlos Aranha Neto, o reverendo José Batista da Hora, o reverendo Jocida Correia Batista, o presbítero Vicente Lúcio, o reverendo Arival, e agora, nessa função, este que vos fala, que é um prazer enorme estar à frente de tão abençoada junta para fazer a obra do Senhor, obedecer o ídolo de Jesus. Muito obrigado, presbítero Ayrton. É tão bom ouvir falar da história de como Deus esteve e está atuando especificamente no trabalho da nossa Junta de Missões Nacionais. Que Deus o abençoe no exercício dessa presidência e que continue sendo um estímulo para os demais membros da Junta, missionários e todos os nossos irmãos da IPB. Que Deus o use como tem usado para esses objetivos. Amém, reverendo. Nós contamos com todos, oração e contribuição. Que bom. Nós então vamos caminhar, vamos em frente. Venham conosco agora, mais uma vez, Armando e Rávila. Vamos louvar ao Senhor com eles. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes
dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras que em mim és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Muito bem, meus irmãos. Agora nós temos o nosso intervalo. Não saia daí. Voltamos em breve. Até daqui a pouco. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Na cidade de São Paulo, mais de 30 mil pessoas estão em situação de rua, sem moradia e sem amparo. A AEB, em parceria com a Prefeitura, atende milhares dessas pessoas através de 5 projetos na região central, fornecendo atendimentos, convivência social, oficinas, alimentação e acolhimento especial para famílias e idosos. Doar para o próximo, além de ajudar quem precisa, é um hábito que contribui para o meio ambiente. Participe da campanha de doação de roupas e cobertores da Associação Evangélica Beneficente. Acesse aeb-brasil.org.br. Em regiões de extrema pobreza e sem presença do Evangelho, crianças são os seres mais vulneráveis do lugar. Para mudar isso, a Igreja Presbiteriana Nacional e a Child Fund, Ponte Social, desenvolvem um projeto no Piauí que leva dignidade e um futuro para as crianças e suas famílias. Conheça o projeto Ponte Social e seja você também um parceiro. Informações ipn.pontesocial.org.br. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Nesse momento, nós queremos dar um abraço muito especial a todos aqueles que estão conosco, aqueles que se inscrevem no nosso programa, aqueles que estão acompanhando de alguma outra forma. Vocês todos são motivos de bênçãos de Deus para a equipe que produz pelos campos do Brasil. Nós queremos, nesse instante, também mandar um abraço muito especial para a nossa irmã Iraci, que é secretária-geral do Trabalho Feminino. Hoje é o dia do aniversário dela. E como as irmãs do Trabalho Feminino têm sido tão generosas para conosco na sua colaboração e participação, nós queremos enviar esse abraço
a nossa irmã Iraci e a todo o trabalho, todas aquelas que participam do trabalho feminino, bem como os que estão no trabalho masculino, trabalho dos jovens, adolescentes, as crianças, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, pelo horário de Brasília, estamos com 14 horas, 31 minutos e 15 segundos. Acertamos o relógio, então agora é momento de nós caminharmos com as nossas entrevistas. Nós estamos aqui em Campinas, vamos tomar nosso avião, apertar os cintos e vamos parar lá no Piauí. E lá vamos encontrar o missionário Fábio de Barros. Ele está nos esperando e vai compartilhar conosco a respeito da sua obra, do trabalho missionário que ele realiza. Missionário Fábio, pode se apresentar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Nós estamos com dificuldade hoje com a internet. E o missionário Fábio talvez tenha que ficar, então, só no áudio. Mas, se for possível, em algum momento ele entra aí para que os irmãos o vejam e o conheçam. Vamos em frente, missionário Fábio. Eu queria saber onde está situada a cidade de Esperantina. Quais as características dessa cidade? Como é o seu povo? Então, pastor, a cidade de Esperantina, ela fica localizada no norte do Piauí. É uma cidade com cerca de 39 mil habitantes e a sua principal fonte econômica tem sido a pecuária, a piscicultura e a agricultura. Essa cidade aqui de Esperantina, graças a Deus, ela tem um povo bem hospitaleiro, um povo que sabe acolher, e graças a Deus nós temos feito amizade aqui com as pessoas e temos mostrado a elas o amor de Deus por meio da palavra do Senhor. Podemos ver aí por algumas fotos um número expressivo da congregação, da igreja, de homens. Que alegria poder conhecer isto. Quais são as características, como é o povo aí desta região? O povo aqui, pastor, graças a Deus, como eu tinha dito, né, é um povo bom, um povo que sabe acolher, um povo que tem aberto as suas portas para nos receber em boas conversas várias vezes pela semana. Apesar de uma predominância católica aqui na cidade, de uns tempos desse para cá, as portas têm se aberto de uma forma bem melhor para que possamos assim levar a palavra de Deus. Claro que nós muitas vezes encontramos resistência, né? Quando eles nos veem, quando algumas pessoas nos veem andando nas ruas com folheto na mão, com a Bíblia, elas se entrancam em suas casas, mas isso não é empecilho, não. Pelo contrário, nós temos encontrado, diante dessas dificuldades, oportunidades para levar a palavra do Senhor a essas pessoas. E do ano passado para cá, graças a Deus, um trabalho que eu, juntamente com a minha esposa e alguns irmãos, nós temos desenvolvido, tem sido os cultos evangelísticos pelas ruas. E isso tem aberto portas. As pessoas estão tomando conhecimento de uma forma melhor da igreja, de nós. Sempre nos cultos evangelísticos, no final, nós nos apresentamos a igreja, apresentamos os dias de culto, né, os trabalhos que temos realizado com as crianças, e dessa maneira as portas estão se abrindo. Louvado seja Deus. É verdade. Eu queria fazer duas observações, missionário Fábio. A primeira, quando nós convidamos um missionário para participar do programa, nós fazemos um contato anterior e deixamos todos os detalhes
bem ajustados. Quando chega no dia e na hora do programa, a internet falha conosco. Então, por isso que o nosso irmão não está ao vivo falando. E uma outra observação, os irmãos observem como é o trabalho de missões. Em nossas igrejas, em grandes cidades, nós temos tantas pessoas participando dos cultos, e lá nos campos missionários, muitas vezes o missionário sozinho está pregando, anunciando, grupo pequeno, mas as bênçãos de Deus se multiplicando, não é verdade? É verdade, pastor. É verdade. Há quanto tempo o irmão está nesse campo? Eu cheguei aqui em Esperantina em janeiro de 2017. Eu vim para cá primeiro, minha esposa ficou fazendo o IBN lá em Garanhuns, enquanto ela terminava, eu estava aqui. Aí ela veio para cá no final de 2017, nós casamos, e aí ela veio. Como é o plano de trabalho que o irmão tem, que se chama Pregando na Rua? Pregando na Rua, pastor, é o projeto que a gente tem. O projeto mesmo, o nome do projeto é Um Culto em Cada Rua, certo? Naquelas ruas onde nós passamos evangelizando porta a porta, sempre que a gente mapeia aquela rua, então nós realizamos um culto, certo? Nas ruas. E aí facilita, naquelas portas que não se abrem, facilita para nós também a entrada do evangelho por meio desses cultos ao ar livre. Não é? Porque sempre tem pessoas na calçada ouvindo a palavra de Deus, e também pessoas que estão nos visitando, pessoas até mesmo que a gente nunca evangelizou, mas está visitando a igreja, dizendo até, olha, eu vi você pregar na praça. Outros dizem, olha, eu vi quando você foi lá na frente da lotérica, eu estava na fila. E tudo isso tem sido maravilhoso, isso enche o nosso coração de alegria, a saber que pessoas que, mesmo a gente sem bater nas portas, estão ouvindo a palavra de Deus. E os resultados, então, são visíveis. O irmão sempre encontra alguém que ouviu a sua mensagem nesse programa. Isso, pastor. E uma porta que se abriu muito boa também, que há tempo a gente vinha insistindo, é o trabalho com as crianças. Né? As pessoas tomam conhecimento, os pais tomam conhecimento ao nos ver pelas ruas fazendo culto, e graças a Deus a gente convida, e as crianças vêm, às vezes trazem os pais, e isso tem sido maravilhoso. Né? A escola dominical mesmo, a gente sempre fazia somente com os adultos, mas pela graça do Senhor, desde o começo desse ano, nós estamos tendo aqui no campo a sala das crianças. Né? Mês passado, nós realizamos uma EBF aqui no campo, ficamos maravilhados, uma coisa que nunca aconteceu, nós tivemos a presença de 9 crianças, e essas crianças estão participando dos trabalhos na igreja. Que bênção! Quais são as suas atividades semanais? A escola dominical, culto domingo à noite, e durante a semana? Nós temos o culto de oração, na terça-feira, às 19 horas, o culto de estudo e discipulado, na quinta, às 19 horas também, e na terça-feira pela manhã nós temos culto evangelístico na calçada da igreja. Na quarta-feira, culto evangelístico também pelas ruas, às vezes na casa, na calçada de algum dos membros da igreja, outras vezes nas calçadas das pessoas que assim permitem que aconteçam. E os trabalhos também são distribuição de folhetos pela cidade, e o evangelismo porta a porta, com visitas a famílias crentes e não crentes. Que bênção ter homens como o irmão cumprindo a tarefa de evangelização da nossa pátria. Quais são os seus principais alvos pelos quais todos devemos orar? Isso. Eu peço aos irmãos que estejam orando aqui pela cidade, certo? A cidade de Esperantina, de uma forma geral, principalmente pelos trabalhos de evangelismo, para que o Senhor nos dê sabedoria
para assim levarmos a sua santa e bendita palavra com fidelidade às Escrituras. Também peço que os irmãos estejam orando pelos membros aqui do campo, para que haja um despertar missionário, para que eles estendam a mão e juntamente nós possamos, assim, estar alcançando cada vez mais e mais pessoas. Também peço aos irmãos que estejam orando para que em breve, assim, possamos comprar um terreno para ser construído aqui na igreja, aqui na cidade, um templo, né, que é um dos meus sonhos, ver uma igreja presbiteriana construída aqui na cidade, e essa igreja não só construída, mas também organizada para a honra e para a glória do Senhor. Que bom. Missionário Fábio de Barros Livino, que Deus o abençoe sempre, cada vez mais, e que a sua perseverança alcance muitos corações pela obra do Espírito Santo. Amém. Agora nós já estamos podendo ver o irmão face a face. Fique com Deus. Amém. E exorto, estimulo aqueles que nos veem. Coloquem o nome do missionário Fábio na sua lista de oração. Vamos acompanhá-lo diante do Senhor. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, pastor. Outro abraço também. Fique com Deus. Amém. Muito bem. Armando e Rabla, voltem para mais um cântico, mais um hino. Que bom que deu tempo. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama,
redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Muito bem. Muito obrigado, Rávila e Armando. O Armando é um colaborador aqui no escritório da Junta de Missões, ele que cuida do setor de sistema da nossa junta. Ele e a sua esposa são os dois uma bênção para o bom andamento da nossa Junta de Missões Nacionais. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Amém. Nós que agradecemos o convite. Vamos em frente. Muito bem. E agora estamos no nosso avião lá de Esperantina, lá com o missionário Fábio. Vamos voltar e chegar até o estado de São Paulo. Vejam como foi rápida a nossa viagem. E nós chegamos na cidade chamada Pereira Barreto, no estado de São Paulo. Lá está a nossa irmã missionária Hidalga Fidelis de Lima. Seja bem-vinda, missionária Hidalga. Obrigada. Muito prazer em tê-la conosco, compartilhando do seu ministério, da obra que a irmã está fazendo na cidade de Pereira Barreto. Mas onde está essa cidade? Aqueles nossos irmãos espalhados pelo Brasil gostariam de identificar onde é essa cidade no estado de São Paulo. Bom, Pereira Barreto, ela está localizada a 635 quilômetros da capital de São Paulo, no extremo noroeste do estado. É uma cidade com 25 mil, segundo o IBGE de 2018, é uma cidade com 25.660 habitantes. É uma cidade também de imigrantes japoneses, né? Fundada por japoneses. E aqui em todo lugar você encontra comida japonesa. Que bom! E como é a receptividade ao seu trabalho, à sua presença nesse lugar? Bom, eu cheguei aqui em janeiro deste ano, né, em 2021, e estou aqui há 6 meses, indo para 7 meses, e nós estamos... Cheguei, é um trabalho de revitalização, em parceria com a Igreja de Pinheiros. Então, nós chegamos aqui, tinha apenas um membro. A igreja tem uma estrutura muito boa e tinha apenas um membro e o pastor. Nós precisamos de, graças a Deus, que a gente conseguiu com a igreja parceira, estar revitalizando e reformando o prédio. O prédio foi todo restaurado. Foi feito no início um cadastramento, né, daqueles irmãos que não estavam mais vindo.
E hoje nós temos um número de 18 membros e 4 pessoas que são congregantes e que têm participado dos cultos. Nem todos, assim, muito ativo, né, os 4. Mas a gente tem trabalhado com eles e a gente tem, graças a Deus, recebido esses membros, esses novos membros que os irmãos podem estar vendo. Então, nós temos hoje 18 pessoas e, segundo o cadastro, são 22, mas nem todos voltaram ainda. Segundo a pandemia, depois da pandemia, eles vão estar retornando. Essa é a promessa que nós temos e estamos aguardando. Que bom. Quais são os maiores desafios que a irmã tem e contando com o apoio da Junta de Missões Nacionais nessa cidade? Graças a Deus, nós temos tido muito apoio da Junta de Missões. O apoio excelente da Junta de Missões de Pinheiros, mas o grande desafio, nesse momento, é a pandemia. A gente tem enfrentado muitas dificuldades em relação às visitas, as pessoas ainda estão muito receosas, até de receber da mão da gente o folheto. Né? A gente tem sentido assim, muita dificuldade nesse sentido. Mas nós temos divulgado esse trabalho, a gente tem divulgado através de folhetos, através das visitas nos lares crentes, lares não crentes, e a gente tem levado o trabalho em nome de Jesus. O Senhor tem abençoado muito essa igreja aqui, e eu vejo que Deus tem grande obra para fazer nesse lugar. Certamente. Quais são as atividades semanais nesse campo de Pereira Barreto? Bom, no domingo nós temos a escola dominical, né, e temos o culto à noite. Durante a semana a gente tem feito muitas campanhas de oração. Esse mês mesmo nós estamos com a campanha voltada para o crescimento da igreja, para que Deus esteja levantando pessoas, os eleitos dele nessa cidade. A gente tem trabalhado também no sentido de levar o evangelho de casa em casa, né? E o desafio, eles são as pessoas receptíveis, mas o desafio hoje, nesse momento, eu ainda vejo muito a cautela em relação à pandemia. Essa é uma preocupação de todos nós, não é? Hoje ainda conversando com uma jovem, ela disse, missionária, está voltando a morrer gente na cidade, e nós estamos muito preocupados, então a gente fica assim, daqui a pouco eu acredito que vão fechar a igreja de novo. Aí eu falei, ai, Senhor, nós temos orado nesse sentido para que Deus esteja nos abençoando e que não seja necessário, né? Mas a gente tem tido assim, a igreja estava fechada até dia 15 de julho, nós estávamos sem trabalho. Porque aconteceu que teve um primeiro fechamento, depois liberaram, e nesse período em que ficou liberado, assim, houve muitas mortes, e principalmente entre cristãos. E o prefeito fechou de novo, considerando que os crentes estavam aglomerando, estavam prejudicando. Então, nós ficamos muito preocupados, entendeu? Eu faço parte hoje do Conselho de Pastores, e o pastor, que é presidente, que é da Igreja Batista, ele fez uma reunião conosco e pediu para que os irmãos estivessem assim, respeitando o horário, para que a gente possa voltar a ter os nossos trabalhos normais. Mas graças a Deus, o trabalho tem acontecido. Durante a semana, eu faço visita nos lares, como eu já disse, né? Aqui nós temos o asilo, mas não foi possível ainda fazer visita ao asilo, eles não liberaram. Os hospitais também ainda não liberaram, as escolas ainda estão fechadas, principalmente fundamental. Então, a gente fica assim, muito limitado o trabalho. Mas nós não temos deixado de fazer visita, de levar a palavra. Estou começando um discipulado, né, com 2 famílias. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Na quarta-feira, a gente tem culto, estudo bíblico, porque
a igreja já estava assim com muita dificuldade, então eu fiz reunião com aqueles irmãos que eu encontrei aqui, o irmão que eu encontrei aqui, aí fiz o cadastro das pessoas, né, como fui orientada pela junta, e aí eu fiz uma reunião, uma primeira reunião com todos, e pedindo a eles que eles estivessem sugerindo como nós estaríamos trabalhando durante a semana. Porque a minha intenção era de trabalhar na terça, como eu vinha trabalhando em outras épocas, com estudo bíblico, e na quarta, geralmente, era reunião de oração. E eles preferiram que a gente tivesse essas duas no mesmo dia, entendeu? Que a gente fizesse esse no mesmo dia. Então, para não dar problema, né? Então, nós temos estudo bíblico e uma segunda parte nós temos a reunião de oração. Nós temos agora também, durante esse mês, que vai estender até a primeira semana de setembro, o mês de oração, todos os dias de segunda a sexta. Antes de a irmã chegar em Pereira Barreto, qual o campo que a irmã servia na Junta de Missões Nacionais? Eu estava trabalhando, atendendo em Aporé, no estado de Goiás. Aporé. E lá por quanto tempo a irmã ficou? 4 anos. 4 anos. É esse o tempo de trabalho, de serviço na JMN? Ou a irmã estava em... Já faz mais tempo? O primeiro ano que quando eu saí do meu estado, porque eu já trabalhava com congregações na igreja, na minha igreja lá em Cuiabá, né? Mas fora do estado, porque até aí eu trabalhava no serviço secular, eu sou professora aposentada, trabalhava no serviço secular. Eu fui, primeiro ano fora do estado, fui para o Maranhão em 2012, e lá eu fiquei 5 anos. Aí fui transferida para Aporé, também era um trabalho de revitalização, como aqui, fiquei 4 anos. E aqui eu estou com 6 meses. Que bom ouvir falar dessa sua ligação com a obra missionária, com a Junta de Missões Nacionais. Gosto muito, e eu considero muito a Junta de Missões. Ela tem sido uma parceira muito grande para os missionários, pastores. Eu admiro o trabalho da Junta de Missões. Graças a Deus. Olha, que Deus continue abençoando a irmã, amém, fortalecendo e mostrando-lhe todos os caminhos que o Espírito Santo tem estabelecido para amém, que a sua obra produza frutos para a glória do Senhor. Amém. A minha oração, eu gostaria que estivesse orando, porque nós estamos com um projeto aqui, a previsão, em nome de Jesus, para a organização dessa igreja está para 2023. Que bom, amém. Que Deus continue abençoando, como tem abençoado, eu acredito que será possível, em nome de Jesus. Mas dia 11 de setembro, nós teremos aqui um final de semana, onde a igreja de Pinheiros, também, que tem sido uma grande parceira, vem uma equipe para a gente trabalhar um avanço missionário na cidade. E eu gostaria que estivesse trabalhando, até porque a gente ainda não tem criança na igreja, só 2 crianças. E nós estamos querendo, já vamos começar esse domingo com a escola de crianças já na igreja. Viu? Que coisa boa. A glória de Deus. Olha, um grande abraço para a irmã. Obrigada. Deus abençoe a obra das suas mãos. Nós. Amém. E vamos em frente, não é? Amém. Fique com Deus, Idalva. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Obrigada a todos que estão assistindo. Tá bem? Nós, então, estamos chegando agora ao final do nosso programa de hoje. Nós, mais uma vez, renovamos nossa gratidão a você que tem nos visto e tem nos ouvido, a você que tem colocado aí o seu nome e dizendo da sua igreja e do apoio que a sua igreja dá à obra da Junta de Missões Nacionais. Nós queremos agradecer mais uma vez ao presbítero Ederli Miranda, que faz a produção deste programa, e ao irmão Arthur Mendes, que é o técnico que cuida dessa parte fundamental para que o programa chegue até os nossos irmãos. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito estejam nos seus corações. Amém. Até a próxima semana.
se Deus permitir. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar.